Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao estudo da nossa noite de sexta-feira. Agradeço a presença de todos, que Jesus, nosso mestre e amigo, esteja conosco, que os nossos bons amigos também estejam conosco nessa noite, nos iluminando, né, nas reflexões que iremos fazer. E o tema da noite de hoje é o tema A Casa do Pai é o Universo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema riquíssimo, que consta no nosso Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e faremos algumas reflexões sobre como estamos nessa morada de Deus nosso Pai. Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos fazer a nossa página de reflexão, para que a gente possa se harmonizar para a nossa prece inicial e após a nossa prece, a gente dá início às reflexões. A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e o capítulo em questão é o capítulo 61, de título O Homem com Jesus. Está contido na página 72, caso alguém queira acompanhar. E a reflexão diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão acerca dessa passagem. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do equilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo que desceu e se humilhou por nós? E assim, diante dessa bela reflexão, eu convido a todos os amigos e amigas a fechar os olhos, aqueles que assim desejarem, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais uma noite de reflexões em que estamos reservando um pouquinho do nosso tempo para conhecer melhor os teus ensinamentos, para aprender um pouco mais, Senhor, e a partir desses ensinamentos buscarmos fortalecer a nossa fé, o nosso pensamento em Deus, as nossas boas ações, as nossas intenções, para que pouco a pouco consigamos caminhar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho de luz, Senhor, que um dia vieste nos mostrar. E que a tua paz e a tua luz continue nos iluminando, nos guiando para esse caminho de angelitude que Deus, nosso Pai, nos destinou. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo dom da vida, por cada dificuldade, pois toda dificuldade nos é uma oportunidade concedida por Deus em sua bondade, para que possamos refletir sobre aquilo que precisamos melhorar e assim possamos, com esse conhecimento, buscar a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, licença para iniciar o estudo, que os bons amigos espirituais estejam conosco, fique conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos,
Com muita alegria, a gente vem conversar um pouquinho sobre esse tema da noite de hoje, que é um tema muito interessante, muito rico de informações, né? Que é o tema A Casa do Pai é o Universo. E esse tema, A Casa do Pai é o Universo, é um tema que está contido na passagem de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde temos algumas questões no Livro dos Espíritos que tratam desse assunto, né? E temos também um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a essa passagem. Então, quando a gente fala desse tema, há muitas moradas na casa de meu pai, necessário é que a gente faça a leitura do trecho da passagem, né, que se encontra lá no capítulo 3 do Evangelho, para que a gente possa relembrar essa passagem e a partir daí fazer as nossas reflexões. Então a passagem diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vo-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa passagem está em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, Jesus, nessa passagem, ele nos fala de três coisas distintas. Ele nos fala da casa, ele nos fala da morada e ele nos fala de um lugar que está sendo preparado para nós. E aí é importante, né, a gente refletir sobre qual seria essa diferença. Porque ele cita casa e cita morada e depois um lugar que está sendo preparado. Será que é tudo a mesma coisa? Será que ele estava de fato distinguindo essas três palavras, né? Será que elas representam de fato alguma coisa diferente na criação? Qual seria para nós essa diferença, né? Será que a gente já parou para refletir o que Jesus realmente queria nos passar com essa mensagem, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas primeiras que ele cita, que é a casa e a morada, e quando formos falar do lugar preparado por Jesus, a gente já vai estar um pouquinho mais no final da nossa reflexão. Mas quando ele fala da casa de meu pai, né, há muitas moradas na casa de meu pai, ele está se referindo a todo o universo infinito, porque nós sabemos que Deus nunca esteve inativo, está sempre criando, e que o que a gente conhece enquanto planetas e universo, né, ainda é um conceito muito limitado dentro das capacidades humanas que hoje nós possuímos. Então a nossa ciência, ela descobriu até certo ponto, até onde vai essa imensidão do nosso universo, né, as nossas galáxias, mas muito a ciência ainda não tem capacidade de desvendar, ainda não nos é permitido ter esse conhecimento enquanto no plano terreno. Mas quando estamos no plano espiritual, temos uma noção maior dessa dimensão do universo. E o universo é infinito. Existem muitos planetas, o qual nós não conhecemos, e existe também um universo que não é um universo material, mas sim um universo espiritual. Então, quando a gente fala da casa de Deus, a gente está falando não só de tudo aquilo que conhecemos no plano material e daquilo que não conhecemos, mas também desse plano espiritual, onde também, né, Deus cria moradas para os espíritos, porque transitoriamente estamos aqui, mas sabemos que a nossa verdadeira casa não é essa, e sim a casa espiritual. E aí a gente entra no conceito de morada, né? Porque morada, no caso, é justamente todo esse universo em que o espírito pode habitar. Então, no plano espiritual, existem as colônias, existem também as regiões umbralinas, existe uma série de locais em que o espírito pode estar de acordo com a sua evolução, com a sua sintonia, com aquilo que ele conservou durante a vida, mas
quando ele está encarnado, quando ele está na encarnação, também existem N moradas que ele pode ir. Diversos planetas habitáveis, não só nessa galáxia em que estamos, mas em tantas outras que não temos conhecimento no momento. Então, Deus é esse Pai amoroso que não só cria incessantemente e tem um universo infinito em sua criação, e basta a gente contemplar a beleza da nossa galáxia para a gente entender o quanto a criação de Deus é perfeita, somos parte dela, mas também Deus é esse Pai amoroso que concede várias moradas para aqueles que o habitam, que no caso somos nós, os seus filhos. Ou seja, todos os planetas, todos os diferentes mundos, aqueles que a ciência conhece, que não conhece, aquele que a gente tem capacidade de compreender e aqueles que não, são todas moradas de Deus. Então, não só os lugares do plano material, mas também do plano espiritual. Então, dentro da casa do Pai, há de fato muitas moradas. É isso que Jesus queria nos mostrar, que nesse universo infinito da criação há N moradas, tanto para a alma, que é o espírito encarnado, quanto para o espírito, que é na condição de desencarnado, né? Então, lá na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, a gente começa a falar justamente, dessa pluralidade dos mundos. Como que se dá essa pluralidade dos mundos, né? Então Kardec, quando ele vai questionar os espíritos acerca desse tema, ele faz uma pergunta muito interessante. E é interessante porque a gente tem a tendência, dentro da nossa limitação de conhecimento, né, de achar que o nosso planeta é o único planeta que existe e é o único planeta que existe habitável. Né, a gente tem essa concepção de achar que, além do nosso planeta ser o único, ele é o único que tem habitação, que tem vida, né. É uma grande questão hoje da ciência se existe vida em outros planetas. A gente, enquanto ser humano, a gente sempre se fez essa pergunta, né. Então nós temos a tendência a pensar dessa forma. E Kardec, ele questiona os espíritos justamente sobre isso. Então ele diz assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos dizem sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então veja que resposta rica dos espíritos, né? Porque eles nos chamam a atenção que a Terra está longe de ser como a gente acha, o único planeta habitável, e que o homem está muito longe também de ser o primeiro em inteligência e bondade e imperfeição. Porque Deus não criou o universo apenas para a Terra. Basta a gente olhar a imensidade da criação, a imensidade da criação, que a gente vai ter uma noção de que Deus está sempre criando. E não faria sentido algum ele criar uma infinitude de planetas que povoam o universo infinito, para que só apenas um planeta tivesse vida. E para que todos os espíritos que são criados, que Deus também não para de criar espíritos, habitem um único planeta. Então, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a gente entende que a Terra é apenas mais uma morada dentro da casa de Deus, nosso Pai. E a gente trouxe um slide, né, para mostrar um pouquinho sobre essa evolução. Então, quando a gente fala da casa do Pai ao universo, a gente está falando desse ciclo evolutivo dos planetas que acontece segundo o seu estado moral e destinação. Então a gente aprende lá no Livro dos Espíritos que o espírito ele tem uma escala de evolução. Ele sai de um espírito, né, primitivo, um espírito impuro, até ele se tornar um espírito angélico, um espírito depurado, né? Um espírito como Jesus, que foi o nosso grande modelo e guia. Mas também, como tudo na criação está dentro da lei de progresso, não seria diferente com os planetas. Então, existe uma escala de evolução dos planetas, onde nós temos os planetas primitivos,
que são os primeiros a início, né, da formação do planeta, que são os planetas destinados às primeiras encarnações da alma humana, aqueles espíritos que estão começando a sua vida, né, começando a sua encarnação, começando a experimentar a vida na matéria, eles vão para mundos primitivos, para mundos que estão concedendo a eles essa oportunidade de começar o seu início o início da sua caminhada. E aí a gente anda mais um pouquinho, depois de uma evolução um pouquinho desse planeta, ele se torna um planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, um dos planetas que habitam. Então, quando a gente pensa nessas categorias, não é que a Terra é o único planeta de provas e expiações que existe no universo, não, né. Provas e expiações é uma categoria de mundos. Então nós temos infinitos planetas que pertencem a essa categoria de provas e expiações, e um deles é o que nós estamos hoje encarnados, que é a Terra. E qual a característica desse planeta, né? Como que ele se dá? Então, ele é um planeta onde existem espíritos que ainda estão predominados ao mal. É o planeta que existe ainda um predomínio ao mal, porque ele está habitado por espíritos imperfeitos, como nós. E sim, temos espíritos que estão aqui, né, que vêm até aqui em missão para nos ajudar em progresso. Um deles foi Jesus, mas tantos outros estiveram e estarão aqui conosco, nos auxiliando nesse progresso, mas na sua grande maioria somos nós, espíritos imperfeitos, então ainda muito arraigados às paixões, né? Muito presos à matéria, e por isso tantas coisas que ainda vemos no nosso planeta acontecer, que são características justamente dessa categoria de mundo, porque nós temos ainda muitos espíritos espiando, provando e não e cedendo ainda aos seus impulsos, às suas paixões, né. Então vemos muito egoísmo, vemos muita inveja, vemos muita maledicência, muito ódio. Sim, ainda vemos esses sentimentos no nosso planeta, porque eles são provenientes dos espíritos imperfeitos, né. Mas sabemos também que o nosso planeta está em transição, então ele está passando a ser um mundo de regeneração, está nesse caminhar, porque essa transição planetária, ela não se dá num piscar de olhos, assim como a evolução do espírito não se dá de uma hora para outra. Tudo é gradativo, tudo é lento, né, o processo da criação ele acontece pouco a pouco, da evolução ele acontece pouco a pouco. Então esse planeta ele vai aos poucos se transformando. A Terra um dia foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, a caminho de ser um planeta de regeneração, né. E esse planeta de regeneração é onde vai haver um equilíbrio maior entre o bem e o mal, onde nós teremos espíritos que estão um pouco mais propensos a caminhar para o bem, espíritos que ainda têm provas a passar, que ainda têm expiações para passar, mas que farão isso num planeta onde dentro do próprio evangelho, né, se usa essa expressão, descansando da luta. Que quer dizer isso, né? Que a gente não vai ter tantas coisas como a gente tem num planeta de provas e expiações. É um planeta mais equilibrado, onde a gente não vê tanta violência, tanto ódio, né? Tanta discriminação. É um planeta que sim, o espírito ainda vai poder espiar, ainda vai poder se depurar, mas de uma forma onde ele não sofra tanto, de uma forma menos pesada. Então, esse planeta de regeneração é a destinação do nosso planeta Terra. Depois nós temos os planetas ditosos, onde nós já temos um predomínio do bem, então a gente sai, né, de um equilíbrio para um predomínio do bem. E por fim, nós temos os planetas celestes ou divinos, que estão nessa categoria, que é os planetas onde há a habitação dos espíritos depurados, né, onde o bem reina exclusivamente, nós não temos o mal. Então essa evolução planetária, ela faz parte da lei de progresso. Todo planeta que Deus criou, ele vai passar por esse ciclo evolutivo, assim como todo espírito que Deus cria, também um dia se tornará um anjo. Só que aí a gente chega a uma seguinte reflexão, né, sobre isso, porque a gente tem uma tendência também a pensar, que quando a gente fala de evolução dos mundos, a gente pensa assim: "Nossa, então eu hoje estou num planeta de provas e expiações, amanhã a Terra vai ser um planeta de regeneração, e quando a Terra for um planeta de regeneração,
aí sim eu vou conseguir evoluir, né, eu vou ter evoluído um pouco mais, eu vou ser um espírito mais equilibrado, né, um espírito melhor do que sou hoje. Pode tirar o slide, Jennifer, por favor. E aí quando a gente pensa nisso, né, é engraçado que a gente também tem essa tendência a pensar que o espírito evolui conforme os planetas evoluem. Só que na verdade, é justamente o contrário. Então, quando a gente fala dessas diferentes categorias, a gente vê que os mundos, na verdade, eles estão relacionados aos diferentes graus evolutivos de nós, espíritos, né? Porque ao mesmo tempo que todos os espíritos, que todos os seres progridem moralmente, materialmente também os mundos em que eles habitam progridem. Então, se o espírito é um espírito já bom, ele vai habitar mundos em que não há mais paixões, onde vai haver uma predominância do bem. Se o espírito ainda é imperfeito e precisa resgatar muitas coisas ainda, ele ainda é muito enraizado, apegado às paixões e à matéria, ele vai habitar mundos de provas e expiações, como é a Terra. Ou até mundos inferiores à Terra, conforme a sua linha evolutiva, conforme aquilo que ele precisa no momento. Então, pela força da lei do progresso, à medida que o espírito completa o seu um aprendizado no mundo, ele pode habitar um outro mundo de categoria superior se ele estiver evolutivamente, moralmente, em condições de o habitar. E essa evolução ela é incessante, né? Então, o que que a gente reflete? Se existem diferentes mundos em diferentes graus de evolução, também existem espíritos em condições diferentes. Espíritos únicos, que cada um está numa trajetória diferente e que vai precisar habitar esses mundos para evoluir. Então, se o espírito é imperfeito, ou um bom espírito, ou um espírito puro, existe um lugar na casa de Deus para ele. Um lugar onde ele vai conseguir evoluir, ou se ele já tiver alcançado a angelitude, onde ele vai conseguir trabalhar em prol do progresso da criação. Então, fazendo uma analogia, é como se fosse um solo que deve ser apropriado para que a semente que vai ser plantada nele germine e dê frutos. Então, por exemplo, se a gente pegasse uma semente que precisa de um solo úmido, de um clima mais ameno, para que ele possa germinar, e a gente pega essa semente e coloca num solo arenoso, um solo de cerrado, que é seco, com uma temperatura quente, com pouca umidade, o que vai acontecer com essa semente? Ela não vai conseguir gerar frutos ali, ela não vai conseguir crescer, se desenvolver. E por quê? Porque as características daquele solo, a temperatura, o ambiente, são incompatíveis com aquilo que aquela semente precisa para crescer. Ela está numa condição diferente, porque aquele solo não é adequado para ela. Ela não vai conseguir crescer ali, não vai conseguir dar frutos. Então, assim também somos nós espíritos. O espírito precisa estar em um planeta de mesma vibração, em um planeta que lhe permita um ambiente adequado para a sua condição evolutiva. Então, muitas vezes a gente se queixa, né? Nossa, por que, que a gente está num planeta que tem tanta coisa ruim, que tem tantas notícias ruins, né? A gente às vezes se questiona com isso. Mas se nós estamos aqui, é porque é aqui que precisamos estar, porque é a Terra que vai nos proporcionar as experiências encarnatórias necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso depuramento, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Se não estivéssemos aqui na Terra, estaríamos em outro planeta também de provas e expiações, até que tenhamos condições de avançar, né? Porque é esse planeta o ideal, essa é a nossa morada. Então precisamos, né, olhar para a nossa morada, que é a Terra, com esses olhos de amor, sabendo que aqui é uma das moradas de Deus e que Ele nos colocou aqui com muito amor, porque nós estamos tendo uma oportunidade de vivenciar as nossas experiências encarnatórias. E tudo foi pensado, tudo foi planejado, tudo foi construído para que nós pudéssemos estar aqui em mais uma oportunidade de encarnação. Pode ser que essa seja a nossa primeira encarnação na Terra, como pode ser que em todas as nossas encarnações, dentro de um planeta dessa categoria, estivéssemos sempre aqui. Pode ser também que
estamos sempre aqui, encarnando sempre na Terra, mas numa próxima encarnação iremos habitar outro planeta da mesma categoria, se ainda não tivermos evoluído o suficiente, né. Isso tudo pode acontecer, mas o fato é que nós estamos onde precisamos estar. Independente de ser a Terra ou outro planeta, estamos habitando uma morada que é adequada para nós. Então precisamos olhar com esses olhos, né, com esses olhos de amor, com esses olhos de gratidão a Deus por essa oportunidade. Porque o espírito, ele está num local adequado ao seu crescimento. E à medida que ele evolui, ele também contribui para o progresso desses planetas. Então, o equilíbrio da criação, a beleza da criação é maravilhosa, né? Deus nada faz de inútil. Então, tudo na criação tem um propósito, cada mínimo detalhe que existe na natureza, que existe na criação, ele é harmonicamente pensado. Ele é perfeito, né? Porque Deus é perfeito. Então tudo está onde deve estar. E nós estamos onde devemos estar, né? E é por isso que Emmanuel, na sua reflexão, Emmanuel fala uma coisa muito interessante para a gente, que é sobre o mundo e o mal, né? Então, Emmanuel vem lá conversar conosco sobre o mundo e o mal, e ele vem nos falando que, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vem nos falando sobre o que é o mal no mundo. Porque a gente às vezes olha tantas notícias na televisão, não é verdade? E a gente fica achando que o mundo só tem coisa ruim, que o mundo é todo ruim. Mas, na verdade, não é assim, né? Na verdade, o planeta ele não tem nada a ver com a maldade que a gente vê, porque o mal não está no planeta, o mal não está na natureza, o mal está em nós. Então, todas essas coisas que a gente observa no nosso planeta ainda, elas são provenientes do ser humano, da alma que está ali encarnada, né? Porque o corpo é só matéria. Mas tudo que a gente ainda vê de ruim é proveniente desse espírito imperfeito que ainda está aprendendo no seu caminhar. Mas se a gente olhar também, existe muita coisa boa no mundo, existe muita coisa boa no nosso planeta. Se buscarmos sites de notícias boas e passarmos a olhar mais as notícias boas do que as ruins, nós vamos ver o quanto a nossa vida fica leve. É um exercício, né, que a gente pode fazer, focar mais nas boas notícias do que nas ruins, porque às vezes a gente se contamina tanto com as notícias ruins que a gente acha que tudo é ruim. E na verdade não. O mal ele faz parte do mundo, porque o mundo que nós estamos, ele é habitado por espíritos imperfeitos, mas não existe só o mal, né. O mal é só uma parte desse mundo que nós habitamos, mas existe muita coisa boa, existe muito bem, e a gente deve se inspirar no bem e não se inspirar no mal. Não é que a gente vai ficar alienado e não prestar atenção em mais nada que acontece no mundo, né, é importante a gente saber o que acontece, mas a gente também não precisa só dar crédito, só dar importância para aquilo que é ruim. A gente também pode e deve, se inspirar com as coisas boas que acontecem. Então, o Emmanuel, ele vem nos trazendo essa reflexão, que ele nos diz assim: "O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das doenças moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, veja que mensagem linda de Emmanuel, né? Porque ele nos traz a reflexão de que nada vale a gente mudar de casa, né? E aqui, casa sendo residência, que ele diz, né? Que a gente pode trocar de residência, mas a mudança não é nada se as feridas nos acompanham. Ou seja, nós podemos encarnar em vários planetas de provas e expiações, mas se o mal que está em nós nos acompanha, de nada vale a gente mudar de planeta.
Não faz diferença, porque na verdade o mal que está em nós é o que faz com que a gente ainda esteja nessa condição. Não é mudando de planeta que a gente vai resolver os nossos problemas, que a gente vai quitar os nossos débitos com a criação divina, mas é justamente combatendo o mal que está dentro de nós, o nosso orgulho, a inveja que a gente ainda carrega, o nosso egoísmo, né, os nossos preconceitos, os nossos pensamentos, tudo isso que ainda está dentro de nós, que são os nossos males, é o que faz com que a gente ainda precise de moradas de provas e expiações. A partir do momento em que a gente se liberta dos nossos males, aí sim nós vamos mudar de residência para uma residência melhor, porque aí a gente vai ter a condição de habitar um planeta mais equilibrado. Por isso que nós somos, escutamos, né, dentro das reflexões espíritas, da doutrina, a expressão trabalhadores da última hora, porque como a Terra está em transição, pode ser que para muitos de nós seja a última oportunidade de estarmos aqui, se não nos livrarmos dos nossos males o suficiente para que possamos retornar quando a Terra estiver como um planeta de regeneração, nós estaremos em outras moradas, vamos ser convidados a encarnar em outros mundos iguais ou até inferiores à Terra, né. Isso também não é nos é dito pela espiritualidade, porque, como a gente falou, as categorias dos mundos, ela se dá gradativamente. Então a Terra hoje, ela é um planeta de provas e expiações, mas já em transição, já em evolução. Mas nós podemos ter mundos de provas e expiações que acabaram de deixar de ser um mundo primitivo, então que vibracionalmente ainda estão em condições inferiores até a da Terra. Né, a gente não vai regredir de categoria de mundo, porque o espírito não regride, mas a gente pode habitar outros planetas de prova e expiações que estejam em condição pior do que a Terra ainda, porque estão ainda no início do seu caminhar dentro dessa categoria. Então é um alerta que nos é feito, que a oportunidade é o hoje, é o agora. A gente não pode pensar só com o amanhã, a gente não deve pensar no amanhã, porque não temos o amanhã, nós temos agora, né. A nossa vida acontece agora, no presente. Então, será que nós estamos aproveitando essa oportunidade, dessa vivência no planeta Terra, para que tudo aquilo que nos acontece a gente, consiga observar as oportunidades, o amor de Deus em tudo que nos acontece, até nas coisas ruins? Será que a gente está aproveitando a oportunidade para olhar para dentro de nós, para buscar um equilíbrio nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para estudar, para trabalhar no bem, para nos autoconhecer e, a partir desse autoconhecimento, nos esforçar para seguirmos melhorando dentro daquilo que é ainda necessário para nós? Será que estamos fazendo esse exercício? Será que quando estamos estudando, refletindo, indo à casa espírita, estamos realmente ali? Ou será que estamos apenas, né, cumprindo um horário, batendo um cartão, como a gente fala, né, mas o nosso pensamento, o nosso coração não está ali? Será que estamos aproveitando a oportunidade nessa morada? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, né, porque a gente não pode deixar de ter, uma certeza, na verdade, né, a gente não pode deixar de ter uma certeza no nosso coração, que não importa em que grau evolutivo nós estejamos, cada um de nós está num nível de evolução diferente, porque somos pessoas únicas, somos seres únicos. Mas não importa para Deus o grau de evolução que nós estejamos no momento, nem as nossas imperfeições, nem o que a gente fez nas vidas passadas, né, no nosso passado. Por que que para Deus não importa isso? Porque Deus nos ama tanto que sempre vai haver um lugar na casa dele para nós. O amor de Deus é tão grande que a gente nunca vai estar fora da sua casa. O universo é infinito, mas nessa infinitude ainda há um lugar apropriado e pensado e construído por Deus para nós. Então, ainda que a gente hoje esteja num mundo um pouco mais atrasado e que precise caminhar muito, ainda que a gente negue a Deus nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, ainda assim,
A morada em que a gente está agora é aquela que vai nos propiciar as melhores condições de crescer, de aprender, de evoluir, porque Deus nunca nos desampara. Ele nos criou com o propósito de alcançarmos a perfeição. E tudo que acontece conosco, seja no plano material ou no plano espiritual, nos concede essa oportunidade de melhoria. Mas Deus nos dá a oportunidade, o esforço, o trabalho, a intenção, a construção é nossa. Nós é que precisamos despertar o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso coração para aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede. Eliminar os nossos males, né? E aí, quando Jesus fala desse lugar preparado por ele, que é o terceiro ponto de destaque da passagem, né, e que a gente falou que ia falar no finalzinho da nossa reflexão, quando Jesus fala: "Vou preparar-vos o lugar, depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais". Então, quando Jesus nos dá essa mensagem de esperança, Jesus, que é o governador da terra, diz para nós que está nos preparando uma morada, ele está falando da destinação da terra, dentro daquela evolução da categoria dos mundos. Ele está falando que justamente a Terra um dia será um planeta divino, um planeta apropriado para a morada de espíritos depurados, espíritos angélicos, né? Então a Terra lá no seu início foi um mundo primitivo, hoje é de provas e expiações, em breve de regeneração, mas um dia ela vai ser um mundo celeste e divino. Então Jesus nos prepara este lugar, o lugar onde nós poderemos estar sem que nenhum mal mais nos atinja, sem que nada do que vemos hoje nos atinja, onde já seremos espíritos cooperadores, né, da criação. Espíritos que estão ali auxiliando Deus, que já passaram por toda a sua escala espírita, que já se depuraram de todos os males que trazem no seu coração e que já estão ali auxiliando outros a continuar esse caminhar. Então é esse caminho que Jesus nos prepara, mas essa transformação ela começa em nós, no espírito, e por isso ele esteve aqui para nos mostrar esse caminho, a verdade dos seus ensinamentos. Porque através desse conhecimento da verdade é que nós podemos percorrer esse caminho para que um dia sejamos perfeitos, para alcançarmos a felicidade relativa dos seres. Então, com essas palavras, Jesus quis nos deixar essa mensagem sobre as infinitas possibilidades que nos reservam ao futuro junto ao Cristo, na medida, obviamente, em que a gente vai se redimindo, em que a gente vai se esforçando, em que a gente vai se melhorando. Interessante também é pensar que quando a gente fala das muitas moradas que habitam em nós, né, a gente também tem que pensar no nosso plano mental, nos nossos pensamentos, não só nas nossas atitudes. Porque quando Jesus diz também: "Não vos perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim", e aí ele completa: "Há muitas moradas na casa de meu pai", ele faz um apelo para que a gente mantenha essa fé, para que a gente mantenha essa fé na assistência de Jesus, na assistência desse Criador supremo, que é Deus, e também nele, que é o Messias, o governador espiritual do nosso planeta. Então ele pede que não nos falte o ânimo, que não nos falte a esperança, que não nos falte a fortaleza de buscar esse caminho. Ele quer dizer para nós que é preciso a gente olhar para o nosso coração, para o nosso sentimento, para os nossos pensamentos, porque a morada do espírito, ela está diretamente relacionada a isso. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, irá refletir no nosso padrão vibratório. E é esse padrão vibratório que vai refletir aonde estaremos na casa de Deus nosso Pai. Em que morada iremos habitar? Jesus é esse espelho de Deus. Jesus, ele veio para operacionalizar esta crença, a crença em Deus. Ele veio para nos mostrar que é possível. Ele veio para nos mostrar o caminho, porque ele foi o filho mais puro que já esteve na terra e não precisava estar aqui, porque já habita
um planeta de última categoria, né, de um planeta divino celeste, mas veio aqui por amor, se materializou na carne, né, encarnou entre nós para nos dar o exemplo, para nos mostrar a verdade e para que através dessa verdade nós possamos construir esse caminho para a vida, para que a gente possa progredir, alcançar, né, o nosso destino enquanto seres imortais da criação. E aí, para a gente encerrar nossa reflexão, tem uma passagem de Joana de Ângeles, no livro Alerta, escrito por Divaldo Franco, lá na página 41, que é intitulado assim, Tua Cooperação. Então, Joana vem falar de qual é a nossa cooperação dentro desse universo de criação. E aí eu vou ler, o livro é esse aqui, Alerta, né? Quem nunca leu, é um livro excelente, de reflexões de Joana. E aí, lá nesse capítulo de Tua Cooperação, veja a mensagem que Joana fala para nós sobre como nós espíritos podemos cooperar com a criação, com o progresso dos planetas, mas principalmente também com o nosso. E ela diz assim: doa a tua cooperação, por menor que te pareça. Ao fazê-lo, evita o impositivo da tua paixão, a exigência da tua forma de ser, pois isso representa uma cobrança do que supões ofertar. Quando alguém oferece algo a outrem, a si próprio enriquece. O pólen arrastado pelo vento é responsável pela fecundação, sem qualquer imposição de sua parte. A chuva tomba, generosa e espontânea, sustentando a vida e reverdecendo o solo. Não te imponhas nunca. Jesus, cooperando com o homem, não obstante a voz imperativa que lhe caracteriza toda a mensagem, foi claro ao dizer: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, mediante a condicional da vontade de cada um. No entanto, é o sublime construtor da terra e de tudo que nela existe. Coopera, portanto, com a vida, esparzindo bênçãos onde estejas, com quem te encontres, conforme surja qualquer oportunidade. Retribui com amor, ao amor que a vida te oferta. Então, olha que linda essa passagem de Joana, né? Que ela nos fala da natureza. Ela nos fala que a chuva cai para molhar o solo, para criar vida, e ela não exige nada em troca. Ela não se impõe, né? Assim como o vento tem o seu papel na natureza, e ele faz isso naturalmente, sem pedir nada em troca. E ela cita Jesus, que esteve entre nós, se doou sem pedir nada em troca. Ele veio por amor. Então, que nós possamos também cooperar com tudo aquilo que conseguimos, né? Doar a nossa cooperação, por menor que nos pareça, como ela fala, porque a gente dá o que a gente tem. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, deixa de cooperar conosco, com o outro, por sempre achar que aquilo que a gente tem não é o suficiente. Mas é o suficiente, porque quando há a intenção de doar, sem nada pedir em troca, isso já é o suficiente. Então, por menor que o gesto seja, que o pensamento seja, por mais simples que a oração seja, se ela é de coração, ela é muito bem-vinda e ela é necessária. E aí ela fala, né, uma frase que é muito bonita e intensa, né? Quando alguém oferece algo a outrem, a si próprio enriquece. Né? Então, quando a gente doa, seja para o universo, seja para o próximo, nós estamos nos enriquecendo, porque estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a servir, estamos aprendendo a prática do bem, a caridade verdadeira. Então, tudo isso faz com que nós, pouco a pouco, consigamos evoluir a nossa moral. Então, meus amigos, mediante essa reflexão do tema da noite, quando a gente fala das muitas moradas na casa do Pai, que a gente possa transformar o nosso coração.
seguindo os exemplos de Jesus, fazendo o nosso melhor, aproveitando a oportunidade da última hora para muitos de nós, né? Aproveitando essa nossa estadia na Terra para nos reformar, para nos melhorarmos, para praticarmos o amor, a caridade, para cuidar do nosso planeta, porque somos responsáveis pelo equilíbrio natural do nosso planeta. Precisamos pensar no bem coletivo, ter atitudes conscientes, né? Para que pouco a pouco a gente vá evoluindo, transformando o nosso coração, cooperando com a natureza, né? Cooperando com o nosso planeta que foi construído com tanto amor por Jesus, né? Junto com a bênção de Deus, mas construído e liderado por nosso governador Jesus, com tanto amor, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, cabe a nós também cuidar dessa morada em que estamos, não só porque nós estamos hoje, mas também que a gente possa conservar essa morada para aqueles que virão. É. Então, sempre vamos guardar no nosso coração, na nossa mente, que mesmo a casa do Pai sendo esse universo infinito, e mesmo que Deus nunca tenha parado e nunca vá parar de criar, ainda que se a gente for parar para pensar na gente, dentro desse universo, a gente entenda que a gente é como se fosse uma estrelinha pequena no meio da imensidão do universo, ainda assim, que a gente nunca esqueça que Deus nos ama como se nós fôssemos o universo inteiro, porque é esse o tamanho do amor de Deus para conosco. Mesmo que a gente seja uma estrelinha no meio dessa imensidão, Ele nos ama como se nós fôssemos o universo inteiro. E por nos amar tanto, Ele faz para nós essas moradas celestes divinas, essas moradas de regeneração, de provas e expiações, essas moradas primitivas, né, para que a gente possa ir crescendo e evoluindo conforme as nossas condições, para que um dia a gente possa habitar em um mundo onde não há mais o mal, onde já estaremos tão evoluídos, tão alinhados com a harmonia da criação, que teremos a bênção de descansar, né? Descansar no sentido de não ter mais lutas, não ter mais expiações, mas o espírito puro, ele nunca deixa de trabalhar, mas que nós teremos esse descanso dos males que nos habitam. Enquanto isso, Deus nos acolhe, Ele continua nos abrigando e nos fornecendo tudo aquilo que a gente precisa para sermos merecedores de estar nessa morada um dia. Então, que sigamos com fé, com esperança, com amor, com paciência, nunca duvidando, nunca esquecendo que nós somos amparados, extremamente amados e que o nosso destino é a felicidade em Deus. Então, com essa reflexão, a gente encerra o estudo da noite, né? Agradeço a paciência de todos em estar aqui, a boa vontade de estar aqui no estudo, que Jesus possa estar conosco nessa noite e em todas as demais que virão. E eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento e assim nós darmos por encerrado o nosso estudo. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, que desejarem se conectar desta forma, aqueles também que não quiserem fechar os olhos, não tem problema. O importante é a gente estar com o nosso pensamento em Jesus, em Deus, né? Então, Senhor Jesus, agradecemos por esse estudo, pelos ensinamentos, Senhor, agradecemos por estarmos aqui, nessa morada que foi tão preparada com tanto amor para a nossa estadia, Senhor, para os nossos irmãos que também estão na mesma luta, na mesma necessidade de se livrar dos males que ainda está no seu coração, na sua consciência. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque precisamos vivenciar tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E que se estamos aqui, Senhor, é porque aqui é a morada adequada ao nosso espírito. E que assim possamos conservar a resignação, a paciência, o amor, para que possamos conservar na nossa mente, no nosso pensamento, os ensinamentos de Deus nosso Pai, que possamos sempre nos esforçar para estarmos em harmonia com a criação, auxiliados pelos bons amigos, que possamos cooperar com esse progresso do nosso planeta,
com o nosso próprio. Que possamos, Senhor, conservar no nosso coração a fé e a esperança necessárias para passar por todas as dificuldades, para nunca deixar de entender, para nunca deixar de acreditar que Deus nos ama e que se estamos aqui é porque um dia estaremos num lugar melhor, conforme o nosso mérito. Obrigado, Jesus, pelo estudo da noite. Ilumina os nossos lares, as nossas famílias, ilumina nossa vida, Senhor. Nos dê a sua paz. Cuida de todos nós, do nosso planeta, e fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos e minhas amigas, obrigado novamente pela atenção no estudo da noite. Fiquemos com Deus e muita paz.